Segundo a gramática da língua portuguesa, o feminino da palavra papa é formado pelo radical PAP mais o sufixo feminino ISA, que resulta em papisa, da mesma forma que o feminino de profeta é profetisa e o de sacerdote é sacerdotisa. Agora, diferente dos cargos de profeta e de sacerdote, que em muitos casos históricos foram realmente ocupados por mulheres, né, profetisas e sacerdotisas, o cargo de papa é e sempre foi exclusivamente masculino. Então, para que essa palavra papisa? Bom, na verdade, existe pelo menos um assunto histórico que justifica a existência dessa palavra. Inclusive, autores já na Idade Média, escrevendo em latim, usaram o termo papissa para falar sobre esse assunto. E esse assunto, claro, é o que a gente vai abordar aqui no vídeo, que é a história da papisa Joana. Segundo alguns relatos, existiu uma mulher chamada Agnes que viajou da Inglaterra até a Grécia, mais especificamente até a cidade de Atenas, se passando por homem, né, vestida com roupas tipicamente masculinas e se apresentando como homem. E lá ela estudou com os melhores professores e se destacou tanto no conhecimento da cultura clássica quanto no domínio das escrituras. E de lá de Atenas, ela seguiu depois para a cidade de Roma, onde ela conquistou também um respeito e uma autoridade tão grande que quando o papa da época morreu, ela foi escolhida por unanimidade para assumir o seu lugar. A partir daí, ela começou a usar o nome pontifício João e reinou por 2 anos, 7 meses e 4 dias, até que, por fim, o seu segredo foi exposto. E o que se diz mais precisamente sobre isso é que enquanto ela passava entre o Coliseu e a Basílica de São Clemente, ela entrou em trabalho de parto e ali mesmo ela acabou morrendo, ou em decorrência do próprio parto, ou, segundo outras versões, executada pelas autoridades. Essa história ficou tão famosa no final da Idade Média e no início do período moderno que é possível encontrar centenas de referências dessa época à tal Papisa Joana, que é como essa personagem ficou conhecida. E ela aparece em listas de papas, em pinturas e gravuras, em textos polêmicos ali dos tempos da Reforma Protestante, e há até registros de um busto que teria sido esculpido em sua memória e colocado ali na Catedral de Siena, na Itália. Agora, será que essa história é realmente histórica? Será que realmente existiu uma mulher papa, né? Uma papisa? Então, para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é analisar as fontes históricas que falam sobre ela, né? Quais são essas fontes, quando foram escritas, por quem foram escritas e baseadas em quê? E a gente pode começar essa investigação pela fonte mais antiga que a gente tem acesso, que é um texto intitulado Chronica Universalis Metensis, escrito por um dominicano chamado Jean de Mailly por volta do ano 1250. Segundo esse texto, houve um papa que não foi contado na lista de bispos de Roma, né, ou seja, na lista de papas, porque ele era, na verdade, ela, né, era uma mulher disfarçada. O texto diz também que esse papa, né, ou melhor, essa papisa, subiu na hierarquia do clero por seu caráter e talentos, mas quando o seu segredo foi descoberto, as autoridades romanas a amarraram pelos pés à cauda de um cavalo e ela foi arrastada e apedrejada pelo povo. E lá no lugar mesmo onde ela morreu, ela foi enterrada e escreveram sobre o seu túmulo as seguintes palavras: Petre pater patrum, papice prodito partum. Pedro, pai dos pais, expôs o parto da papisa. E Pedro aqui, claro, é uma referência a São Pedro, o apóstolo, que é considerado na tradição católica como tendo sido o primeiro papa. E além desse texto, né, do Crônica Universalis, a gente tem também outro texto do século XIII, que é o Crônica Minor, que foi escrito por um frade franciscano anônimo, que basicamente repete ali a história desse primeiro texto que eu apresentei. E tem também mais um texto do século XIII que se baseia no Crônica Universalis, que é o Tractatus de diversis materis predicabilibus. Esse texto foi escrito por um inquisidor e pregador dominicano chamado Etienne de Bourbon, e como eu disse, basicamente também repete ali a história do Crônica Universalis. E por último, a gente tem outro texto também do século XIII que fala sobre a papisa Joana, que é o Chronicum Pontificum et Imperatorum, que é também um texto escrito por um dominicano, que nesse caso aí é o Martinus Polonus. Esse último documento, né, o Chronicum Pontificum, ele é especialmente interessante porque ele é mais detalhado do que a versão mais antiga, né, do Jean de Mailly, e ele também diverge em alguns pontos importantes dos outros documentos. Para começar, esse é o primeiro texto que identifica exatamente qual papa foi, na verdade, uma mulher, que teria sido um tal de Papa João VIII o Inglês, que teria reinado ali entre Leão IV e Bento III, em meados do
nono século. Os outros documentos que eu citei não dizem qual é o nome do Papa, nem da papisa, né, no caso, e na verdade situam a história no início do século XI e não do século IX. Além disso, o Martinus Polonus, né, o autor do Chronicon, diz que a mulher que se tornaria a papisa Joana tinha ido a Atenas para acompanhar um amante, que é uma coisa que a gente não tem nos outros textos, e ele diz também que antes dela se tornar papa, ela atuou como professora em Roma, ensinando as artes do trivium, né, a gramática, a lógica e a retórica. E tudo isso, claro, também mantendo ali o disfarce masculino. Ah, e sobre a morte dela, né, o Martinus também especifica o local da cena, que teria acontecido entre o Coliseu e a Basílica de São Clemente, que é uma coisa que os outros documentos não fazem, mas, curiosamente, ele não especifica a causa da morte, que é algo que os outros documentos anteriores faziam, né, dizendo que foi uma execução. No caso do Martinus, ele não menciona nada, o que pode sugerir, inclusive, que a morte teria resultado em decorrência do parto, simplesmente. E, por fim, o texto do Chronicon diz também que os papas, até hoje, né, até o momento em que o texto foi escrito, evitam passar pelo lugar onde a papisa Joana morreu, porque eles repudiam a memória desse evento. E ele diz também que as listas de bispos de Roma, né, as listas de papas, omitem o nome dela por causa da inconformidade do sexo feminino com o cargo de papa. E beleza, né? Então essas são as fontes mais antigas que a gente tem sobre o assunto. Agora, a próxima pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, né? Quão confiáveis realmente são essas fontes? E a resposta a gente vai ver que é não muito. Antes de a gente continuar, deixa eu só agradecer a Insider aqui rapidinho, né, que está patrocinando esse vídeo, vem patrocinando vários vídeos aqui no canal. A Insider, para quem não sabe, é quem produz essas camisetas tech, né, que tem tecnologia anti-odor, não precisa passar, não desbota, são super confortáveis. Então depois, se você quiser conhecer os produtos da Insider, né, clica aí no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado também, e coloque lá o cupom ESTRANHA12 para conseguir 12% de desconto. Então, de novo, aí, muito obrigado à Insider, e dito isso, vamos voltar aqui para o assunto do vídeo. O primeiro problema mais óbvio aí é que essas fontes são muito tardias, né? As três primeiras que eu apresentei situam a história da papisa Joana no século XI, mas essas fontes todas são de meados do século XIII. Então são 2 séculos que separam o suposto fato e os primeiros registros feitos sobre ele. E no caso do Crônico, né, do Martinus Polanus, é mais tempo ainda, porque ele situa o papado de Joana no século IX. Então seriam 4 séculos de distância entre o evento e o registro do evento. E aqui, imediatamente, a gente já percebe mais um problema, que é que esses relatos são contraditórios, né? Os 3 primeiros são vagos demais, né? Não trazem nem o nome da papisa, e o quarto relato, que é mais completo, desloca o evento 200 anos no tempo. E outra coisa, né? Esses 3 primeiros relatos não se contradizem por um motivo muito simples, que é que eles dependem diretamente um do outro. O Chronica Minor e o Tractatus de Diversis têm como fonte o Chronica Universalis. Então, nessas fontes, a gente não tem o testemunho de 3 autores independentes. A gente tem o testemunho de um autor sendo repetido por outros 2. E todos eles, sem exceção, ainda admitem que a história pode não ser verdadeira. O Jean de Meilly, por exemplo, abre a sua narrativa com a palavra latina require, que significa a ser verificado. E o autor da Crônica Minor diz que a sua fonte sobre a história da papisa são, abre aspas, os romanos. Só isso, nenhum documento escrito é mencionado. O Etienne de Bourbon, também o autor do Tractatus de Diversis, também reconhece que a história que ele conta é incerta, mas ele se importa menos com isso, porque a obra dele não é propriamente uma crônica igual às outras, né? É um livro para pregações, então ele está preocupado mais com o sentido moral das histórias e menos com o seu lastro realmente ali histórico, objetivo. Então, assim, só para dar um outro exemplo de uma história que o Etienne conta nesse livro, segundo ele, houve uma vez em que um homem do campo esqueceu uma hóstia consagrada dentro de uma colmeia, e aí, quando ele voltou para pegar a hóstia, né, ele se lembrou da hóstia e voltou para pegar, ele percebeu que as abelhas tinham construído uma pequena capela lá dentro da colmeia e estavam cantando hinos ali na sua própria língua. Então é mais ou menos nesse estilo aí que são as histórias do Etienne, né? Não devem ser levadas muito a ferro e fogo. Agora, o caso do Chronicum Pontificum, né, aquele quarto documento que eu falei, é um pouco diferente porque o Martinus Polonus, que é o autor da obra, era um bispo e ele tinha servido como capelão e confessor de vários papas. Então ele era uma figura muito respeitada e ele tinha nessa obra uma pretensão mais histórica, de repassar mesmo os acontecimentos ali da vida dos papas e dos imperadores, né? Chronicum Pontificum et Imperatorum.
Só que o problema é que no caso do seu relato sobre a papisa Joana, além dele estar mais de 400 anos distante do evento, ele também provavelmente nem sequer escreveu esse relato. Pera, né? Como assim? É que os exemplares mais antigos que a gente tem do Chronicon simplesmente não contêm essa história. Eles passam direto ali do Papa Leão IV para o Bento III. Só alguns anos depois é que os manuscritos dessa obra vão começar a trazer a história da papisa Joana entre esses papados, e mesmo assim, a primeira vez que essa história aparece é como um acréscimo escrito nas margens da folha. Só depois é que ela entra realmente no corpo do texto, e quando isso acontece, ela quebra totalmente ali, o fluxo mais natural da obra, e o seu estilo também não combina com o formato do Chronicon. Por exemplo, o normal nesse livro é que uma linha de texto seja dedicada para cada ano de papado. Então, se um papa reinou por 3 anos, ele vai ter 3 linhas de texto dedicadas a ele. Mas, no caso da papisa Joana, que segundo o próprio texto teria reinado por 2 anos, são 7 linhas de texto. Então, por tudo isso, né, o consenso dos historiadores hoje é que o relato do Chronicon sobre a história da papisa Joana é uma interpolação, um acréscimo ao texto feito depois da morte do Martinus Polonus, né, o autor original aí do livro. Ou seja, mais uma coisa que não ajuda muito na credibilidade desse relato. Agora, se é assim então, né, se essa história do Papa que era mulher é uma invenção medieval, e esse é, diga-se de passagem, o consenso acadêmico hoje, e é a posição majoritária também desde o século XVII, inclusive, a pergunta que a gente pode fazer aí é quem foi que inventou essa história toda? Como que essa lenda começou, com que objetivo e por que ela pegou tanta gente, né, ao ponto de terem feito um busto na Catedral de Siena para essa papisa que nunca existiu? Então, essa parte é bem interessante e bem difícil de responder também, mas existem algumas hipóteses propostas por historiadores que podem ajudar a entender o desenvolvimento dessa lenda. Vamos começar aqui então com 3 hipóteses principais sobre a origem dessa ideia de que existiu em algum momento um Papa mulher. A primeira dessas hipóteses tem a ver com um Papa João mesmo, né, de onde vem o Papisa Joana, que teria sido o Papa João VIII. Mas esse Papa não é o suposto João VIII o inglês, que reinou entre Leão IV e Bento III, mas sim um João VIII que reinou entre Adriano II e Marinho I, isso no final do IX século. Uma coisa marcante que esse Papa fez, né, o João VIII, foi reconhecer formalmente a reinstalação de Fócio I como patriarca de Constantinopla, sendo que esse Fócio I tinha sido excomungado pelo Papa que veio logo antes, né, o Adriano II. E essa excomunhão tinha acontecido num contexto de muito atrito entre as igrejas do Ocidente e do Oriente. E esse clima, inclusive, né, de cisma, continuava ali na época do João VIII, e por causa disso alguns viram essa atitude mais conciliatória do João VIII como uma demonstração de fraqueza, né? Um recuo covarde ou uma atitude de mulherzinha, nos termos da época. Então, algo que pode ter acontecido é que essa memória de João VIII como um papa mulherzinha, metaforicamente, pode ter se deformado com o tempo e adquirido um sentido mais literal, né, de que João era de fato uma mulher se passando por homem. Outra hipótese também que já foi levantada tem a ver com 2 mulheres que foram muito influentes num período que às vezes é chamado de Saeculum Obscurum na história do papado. Essas mulheres foram Teodora, a esposa de Teofilato I, que era o governante efetivo de Roma, e a sua filha Marósia. Segundo alguns cronistas da época, a Marósia, né, a filha da Teodora, teria sido amante de um papa, que foi o Sérgio III, mãe de outro papa, o João XI, e teria tido também grande influência sobre 2 outros papas, pelo menos, que foram Leão VI e Estevão VII. Então, por causa disso, né, a gente lê em algumas crônicas desse período que as autoridades papais, na prática, teriam sido 2 mulheres, a Teodora e principalmente a Marósia. E daí, talvez, né, dessa ideia de mulheres controlando o papado, pode ter se desenvolvido também, posteriormente, a lenda de que mulheres foram oficialmente papas, né, ou papisas nesse período. E, por último, a terceira hipótese que a gente tem
é outra que envolve as rivalidades entre as igrejas do Ocidente e do Oriente. No início do século XI, o Papa Leão IX e o patriarca Miguel I de Constantinopla trocaram uma série de acusações sobre a igreja, né, representada ali por um e por outro, e uma das acusações feitas pelo Leão IX foi a de que os católicos orientais estavam desrespeitando a definição do Concílio de Nicéia de não aceitar eunucos na igreja. E por causa disso, talvez até algumas mulheres tivessem se infiltrado aí no meio desses eunucos e ocupado as posições mais elevadas da hierarquia eclesiástica. O Leão IX não diz diretamente que isso aconteceu, mas ele sugere, né, deixa isso no ar, atribuindo essa questão a uma opinião popular. E de fato, a gente tem dois documentos, pelo menos do nono século, que contam histórias populares que vão nesse sentido aí de uma mulher assumir como patriarca de Constantinopla. Numa delas, o patriarca de Constantinopla toma uma sobrinha como amante e veste essa sobrinha com roupas masculinas para poder ficar com ela em casa sem ninguém desconfiar. E aí ele apresenta essa sobrinha, na verdade, como sobrinho. Só que mais tarde, quando esse patriarca morre, a sobrinha, mantendo o disfarce, né, claro, assume o posto de patriarca no seu lugar. E aí, um ano e meio depois, segundo a história, um demônio aparece para um nobre em sonho e revela para ele o que tinha acontecido, né, o que ele tinha feito, que era usar o antigo patriarca para colocar uma mulher no mais alto posto da Igreja Oriental. Então é possível, né, que mais tarde esses boatos sobre uma mulher ter liderado a Igreja Oriental tenham sido revertidos para atacar a Igreja Ocidental. Daí a história da papisa Joana. Bom, essas então são três hipóteses que a gente tem, pelo menos, sobre a questão de como surgiu a história do Papa Mulher. Agora, falando da motivação para espalhar esse boato, ainda há outras razões que a gente precisa considerar. Uma primeira razão para espalhar essa história, como já ficou claro, né, é esse contexto de polêmica entre católicos romanos e católicos orientais. Mas havia também algumas razões internas na própria Igreja Romana para difundir essa história da papisa. A primeira delas é a de que justamente no século XIII, que é quando a gente encontra pela primeira vez a história da papisa Joana, as ordens dos franciscanos e dos dominicanos estavam envolvidas numa série de atritos ali com o Papa. E isso pode ter motivado os autores dos documentos que a gente viu, né, que são todos do século XIII e todos escritos por franciscanos ou dominicanos, a circular uma história que debilitava as ideias de perfeição e de incorruptibilidade do papado. Então, alguns autores nessas ordens podem ter circulado essa história justamente para atacar o seu adversário naquele momento, que era o Papa. E outra razão também possível para essas histórias terem circulado ali, principalmente a partir do século XIII, é que esse século também, assim como o início do século XIV, foi um momento de muita discussão sobre a participação das mulheres dentro ali dos quadros da igreja. De um lado, por exemplo, a gente tinha os cistercienses e os pré-monstratenses, que começaram a reduzir a participação das mulheres dentro das suas ordens, e por outro lado, a gente tinha irmandades femininas auto-organizadas, né, como as beguinas, por exemplo, que começaram a ganhar bastante expressão e importância no cenário católico. E isso motivou vários debates, né, até uma certa ansiedade sobre o papel das mulheres no clero, que pode ter contribuído para aumentar o apelo de uma história como a da papisa Joana, né, que afinal de contas era uma mulher que supostamente tinha chegado ao mais alto posto da igreja. E, nos séculos seguintes, claro, essa história teria ainda mais apelo, né? Porque no contexto das reformas protestantes, os autores que questionavam a instituição do papado fizeram referências constantes à história da papisa. O Jan Hus, por exemplo, né, que é um dos precursores do protestantismo, escreveu que, abre aspas, a pessoa mais iletrada, ou uma mulher, ou um herege e anticristo, pode ser papa. E como um exemplo disso, ele citou especificamente a papisa Joana, que ele também chamava de Agnes, diga-se de passagem, né, que é um nome que começa a aparecer associado à papisa Joana a partir ali do século XIV. Outras fontes também mais tardias vão dizer que o nome de batismo dela era Gilberta, na verdade, e que ela era germânica e não inglesa, né, e que ela era o Papa João VII e não João VIII. Enfim, né, há várias diferenças aí. E outro elemento que surge também posteriormente, né, na virada do século XIII para o século XIV, é a ideia de que depois do episódio da papisa Joana, a igreja teve que criar um novo rito para verificar se o Papa era mesmo homem antes de confirmar a sua eleição. E isso seria feito, né, segundo dizem os boatos ali da época, com o Papa sentado numa sedes estercorária,
uma espécie de vaso sanitário, onde um cardeal verificaria por baixo, né, pela abertura do assento ali sanitário, se o Papa tinha ou não tinha as partes ali esperadas. Então, assim, né, por causa de alguns desenvolvimentos como esse, né, a partir da história da papisa Joana, né, com esses usos contra a figura do Papa, muitos católicos, no espírito ali da Contra-Reforma, começaram a questionar mais fortemente a credibilidade dessa história, né, de que papisa Joana tinha de fato existido. E foi nesse contexto, por exemplo, que surgiram alguns protestos contra a presença de um busto da papisa na Catedral de Siena, que era um entre 170 bustos de papas, segundo se conta, e algumas fontes dizem até que esse busto acabou sendo modificado, que ele não foi descartado, mas sim que ele foi modificado e reaproveitado para representar um outro papa, que é o Papa Zacarias. Bom, e vale dizer também que pouco tempo depois, os próprios protestantes começaram a abandonar essa história também, né? Um historiador calvinista do século XVII, inclusive, que é o David Blondel, foi um dos principais responsáveis por desacreditar a história da papisa Joana, e a partir do século XVIII, praticamente ninguém mais levava essa história a sério, né? Nem os católicos romanos, nem os ortodoxos orientais, nem os protestantes. De qualquer forma, né, essa é uma história que, por mais que ela não seja histórica no sentido de ter realmente acontecido, ela é profundamente histórica no quanto que ela revela sobre o período no qual ela surgiu e no quanto ela revela também sobre os diferentes períodos nos quais ela foi se desenvolvendo, né, se expandindo, se modificando e assumindo novos significados até os dias de hoje, inclusive. E é isso, né? Como sempre, as referências consultadas para fazer esse vídeo estão na descrição aí embaixo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!